Vai começar o primeiro podcast Mesa Educacional. Bom dia! Hoje nós estamos na Escola Municipal Abélia Ribas. Meu nome é Irani Batista, sou professora do primeiro ano A e hoje nós vamos fazer uma entrevista com a Fernanda. Bom dia, Fernanda! Bom dia! Seja bem-vinda à nossa escola. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui e contribuir com esse projeto tão bacana. Vamos lá então com as nossas perguntas. Fernanda, por que você escolheu ser jornalista? Olha, eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de conhecer coisas novas, mas a princípio eu queria ser veterinária. Então a opção seguinte era ser jornalista, porque eu gostava de conhecer pessoas, conhecer histórias. Então eu falei assim, vou fazer os dois, para ver qual dos dois eu passo, que eram duas coisas que eu gostava. Aí veterinária eu não passei, mas comunicação eu passei. E fiz comunicação com habilitação em jornalismo aqui na Univale, estudei aqui em Valadares mesmo. Formei em 2010 e até hoje estou trabalhando com o que eu gosto, que é conversar, conhecer pessoas. Mas para conversar e conhecer pessoas, a gente tem que ter muita responsabilidade. O que a gente está contando não é só para uma pessoa, é para muitas pessoas. Então a gente tem que ter responsabilidade com a informação que a gente está passando. O que uma matéria precisa para virar uma manchete? Olha, primeiro, a gente, com relação a essa responsabilidade com a informação, a gente tem que apurar. O que é apurar? É pesquisar. Então, por exemplo, se eu for pesquisar sobre a escola, aí eu vou pesquisar quantos alunos tem, quantas professoras tem, quantas tias tem na cantina, na limpeza, quantas salas são, o que a escola faz. Então assim, eu vou saber de todas as informações bacanas que tem dentro da escola. Aí na hora que eu for construir a minha matéria para fazer a manchete, eu vou colocar as palavras mais chamativas, as palavras mais interessantes, mais legais, que resumem o que eu vou contar no texto, né, no decorrer da matéria. Então assim, a minha manchete vão ser palavras mais marcantes, que vai chamar a atenção de você, da sua mãe, do seu pai, de quem estiver lendo ou assistindo aquela matéria, ter curiosidade para conhecer o conteúdo todo, entendeu? Bom dia, Fernanda. Meu nome é Yula, eu tenho 7 anos, sou da turma do primeiro ano A, da professora Irene Batista. E a pergunta? E agora eu vou falar umas perguntas. Tudo bem. Como você fica sabendo da previsão do tempo? Olha, geralmente eu olho no aplicativo do celular ou então em sites de notícias confiáveis. Porque a gente sabe, né, que na internet tem sites que não fazem o papel correto da informação. Eles não te falam a verdade em si. Então eu vou no Clima Tempo, eu vou no site do INMEP, que é um instituto que faz esses estudos, essas pesquisas com o tempo, sobre como vai ser a velocidade do vento aqui em Valadares, a sensação térmica, a umidade. Então assim, eu vou nesse site confiável para saber a previsão do tempo daqui da nossa cidade. E até mesmo de outras cidades que eu estiver passeando, do Brasil. Mas é nesses sites confiáveis e no aplicativo do celular, que quase nunca erra. Qual clima predomina em nossa cidade? Olha, como eu te falei que eu pesquiso no INMEP, eu olhei e geralmente a predominância do nosso clima aqui em Valadares é quente. E a gente sabe que é quente, né? É uma cidade calorosa, tanto do povo, que é muito caloroso, mas também o clima. E eu pesquisei antes de vir falar com vocês, e no dia 25 de setembro, 25/9, foi registrada a maior temperatura já registrada aqui em Valadares. Adivinha quanto foi? Chuta. 15 é baixinho, 15 é frio. Aqui foi registrado 39,6 graus
tipo lá pelas 3 horas da tarde. Foi muito quente, não foi? E aí, eu pesquisei também para falar com vocês que a menor temperatura em Governador Valadares foi na década de 60 e foi 3,3 graus, então foi muito gelado, mas foi muito tempo atrás. Mas o clima da nossa cidade é um clima quente. Bom dia, Fernanda. Bom dia. O meu nome é Wesley Fernandes. Sou da turma primeiro ano A. O nome da minha professora é Irani Batista. Eu tenho algumas coisas para falar. Fernanda, por que nossa cidade faz tanto calor? Olha, existem várias explicações para o Valadares ser tão quente, né? Mas a origem mesmo é ser uma cidade quente, mas muitas pessoas falam que Valadares é quente por causa da Ibituruna, porque ela é um paredão de pedra e aí ela recebe toda a incidência solar e ela reflete esse calor na nossa cidade. E por ela ser esse paredão de pedra, algumas vezes ela impede o ar de circular. Então, Valadares tem essa sensação térmica de calor, mas não é, como se diz, cientificamente comprovado que Valadares é quente por causa da Ibituruna. Mas a questão de ser uma cidade quente tem também a questão das influências climáticas que acontecem em todo o mundo. Então, assim, esse ano, se a gente for analisar direitinho, o fenômeno El Niño, ele tá mais, como se diz, mais forte. Então, assim, todos os locais, ele tá causando desequilíbrio em alguns locais. Então, aqui a gente está sentindo um calor maior, em outras cidades as chuvas estão caindo com mais força, né, causando estragos, em outras está causando seca. Então, assim, são vários fatores que interferem na questão do tempo. Fernanda, por que em nossa cidade temos campeonato de voo livre? Isso aí é uma coisa bem bacana da gente falar, porque assim, o Pico do Ibituruna, ele é um patrimônio da nossa cidade. Ele tem mais de 1.100 metros de altura, se eu não me engano são 1.123 metros, e assim, lá de cima é tudo lindo. E esse fator de Valadares ser quente contribui para a gente ter esses campeonatos de voo livre, de parapente. Por quê? A movimentação do ar quente, do ar frio, porque lá em cima é frio, formam umas bolsas chamadas térmicas. E essas térmicas são favoráveis para os voos de parapente, de paraglide. Lá em cima a gente tem 2 rampas de madeira para os pilotos saltarem e rampas naturais, que são assim, é o próprio chão da Ibituruna, que ele pega uma velocidade e salta lá de cima e vai fazer o voo. E essas térmicas fazem com que ele tenha um voo tranquilo. Aí o pouso ele pode fazer na Feira da Paz ou então em locais apropriados, assim, em áreas, né, mais abertas. Mas Valadares é reconhecida mundialmente como a capital do voo livre. Por quê? Porque esse calor, o clima da nossa cidade é favorável a esses esportes. Obrigada. Por nada. Bom dia, Fernanda. Meu nome é Luan, tenho 7 anos, sou aluno do primeiro ano A, da professora Irani, e temos perguntas. Vamos lá. Por que algumas cidades mineiras são frias e outras são quentes? Olha, quando a gente estuda geografia, a gente aprende que no Brasil a gente tem várias regiões e cada região tem seu clima predominante. Então, assim, a gente tem regiões de clima quente, chuvosa, a gente tem a Caatinga, a gente tem regiões secas, como é o Nordeste. Então, assim, no estado de Minas Gerais, que é o estado onde a gente se encontra, a gente tem essa diferença de regiões. A gente tem a região do Vale do Jequitinhonha, que é aqui perto, que é muito seca. A gente tem a nossa região, que é muito quente. Mas o que são fatores também que são variáveis. Por que eu te falo isso? Porque para a nossa cidade ser quente, vamos supor, algumas coisas interferem na temperatura. Se a cidade tem muita construção de prédios altos, o vento não consegue circular direito. Então a gente tem aquela sensação de calor. Se tem muito asfalto, a cidade costuma esquentar um pouquinho mais, porque o sol bate ali no asfalto e reflete e vem na gente. Se tiver muito concreto, tem também. Por exemplo, nas cidadezinhas, a gente chama de distritos, que são aqui no entorno de Valadares,
a gente tem a sensação térmica de ser um clima mais fresquinho, lá fazer mais frio. Por quê? Porque lá não tem tantas construções altas, o vento circula com mais facilidade e não tem tanto concreto, nem cimento, nem asfalto. Então, assim, a gente tem a sensação de estar num ambiente mais fresco. Quais são os perigos quando tem uma tempestade? Isso aí a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque assim, quando dá aquelas tempestades, aquelas chuvas fortes, muito fortes, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com a incidência de raio, porque pode acontecer de cair um raio em você ou próximo a você e você ser ferido. Mas além disso, a gente tem que tomar cuidado também com a quantidade de água que geralmente cai de chuva nessas tempestades, porque de repente cai um volume tão grande que tampa a rua, e se a rua tiver algum buraco, algum bueiro, alguma coisa, se você estiver passando por ali, você pode cair e ser arrastado pelaquela água, você pode se machucar naquela água, porque o buraco pode ferir sua perna, você não conseguir se levantar. Então assim, tem todo cuidado. Quando tiver uma chuva muito forte, você procurar um lugar seguro para se proteger. Bom dia, Fernanda. Eu sou o Alisson, 16 anos. Sou do primeiro ano A, professora Irani Batista. Vou fazer umas perguntas aqui para você. Tá bem. Por que acontece enchentes em nossa cidade? Olha, essa pergunta é um pouquinho complexa de ter uma resposta só, porque tem muitas coisas que influenciam isso. Por quê? O Rio Doce passa aqui em Valadares e ele banha vários bairros. Então assim, se chover nas cidades que estão acima da cabeceira do Rio Doce, que da onde vem o rio, aí essa água toda vem passando pelas outras cidades e vem desaguar em Valadares. Aí chegando aqui em Valadares, a gente percebe que algumas construções foram feitas na área onde que é a calha do rio, né? Então assim, elas invadiram um espaço que era do rio, que ele teria para sair da calha dele quando tivesse um volume maior de água. Então assim, isso pode influenciar na questão das enchentes, grandes chuvas na cabeceira, o assoreamento do rio. O que é isso, Fernanda? Assoreamento é o quê? Quando a gente faz o desmatamento irregular, a gente acaba tirando a proteção da terra. Então, a terra acaba escoando para dentro do rio. Então, o rio que era dessa altura, ele vai ficar dessa altura. Então, a água que poderia ficar nesse espaço, ela vai ficar um pouquinho acima do nível. E ela vai sair da calha. E para onde que ela vai? Ela vai para aquelas ruas onde foram construídas casas irregulares. Então, assim, aqui em Valadares é um problemão, viu? Há mais ou menos 60 mil pessoas são afetadas aqui em Valadares quando tem alguma enchente. Esse número a gente viu, foi contabilizado pela prefeitura na última enchente que a gente teve no início do ano. Então, assim, é um transtorno muito grande. Por quê? Porque a água, ela vai invadir as casas, ela vai sujar as casas. Então, algumas pessoas que moram muito próximas ao rio, elas têm que sair do rio, outras têm que sair de casa, desculpa. E aí, tipo assim, elas saem de casa, ficam desalojadas, outras ficam até desabrigadas, porque com a força da correnteza do rio, ela pode abalar a estrutura da casa e fica arriscada a pessoa ficar ali naquele espaço. Mas assim, e depois que a gente teve o desastre de Mariana, ficou muito mais complicado ainda a situação nas cidades atingidas e em Valadares também. Como você se sente quando tem que dar uma notícia desagradável? Aí é uma situação chata, né? Mas assim, primeiro a gente tem que ter o autocontrole. Porque a minha notícia, ela vai ser desagradável para mim que estou passando a notícia e para você que vai ser o receptor dessa notícia. Então eu tenho que te falar da melhor forma possível. Eu tenho que ter a segurança da informação. Primeiramente, tudo é isso. Você tem que ter segurança do que você está falando, porque você não pode falar mentira, né? Você está falando para muitas pessoas. Então assim, e ter responsabilidade com o que você está fazendo. Mas não é uma situação fácil. Eu, quando fui repórter da TV, eu vivi muitas situações que eu não queria.
né, que eu não gostaria de fazer. Então, assim, às vezes eu falava de uma coisa que eu tinha que perguntar uma coisa desagradável para a família. Então, eu tinha que perguntar à família e passar aquilo ali para os meus telespectadores. Mas, assim, é o autocontrole e ter o controle da informação, porque aí você está fazendo o seu papel. A informação você tem que escutar os dois lados da resposta. Então, assim, você tem que ver o que está acontecendo e o que é verdade. Aí você faz um balanço daquilo ali e faz a informação chegar com clareza para a pessoa. E esse foi o nosso primeiro podcast Mesa Educacional. Muito obrigado por participar, Fernanda. Eu que agradeço, fiquei muito honrada de participar desse projeto tão legal com vocês.